Olá, boa tarde, é com alegria e com aquela emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. É este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico aqui da Rádio Tupãssi está com essa grande super competência do nosso amigo Sidney Coeixon. Na transmissão do programa está com a responsabilidade do nosso técnico de TI, ele, Cláudio Leão. Apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 5 de maio de 2023, temperatura aproximada na cidade de Pelotas está na casa dos 20 graus. Terceiro Milênio hoje traz um tema que é o mal da nossa sociedade, o mal da humanidade. Estaremos falando sobre o egoísmo. Sim, é ele que é responsável por todo o tipo do nosso sofrimento, seja pessoal ou seja o sofrimento da nossa sociedade. E para falar sobre este importante tema, hoje, aqui junto conosco, nosso convidado, nosso amigo, nosso irmão, Jefferson dos Santos. E desde já convidamos a você, amigo e amigo ouvinte que está nos ouvindo pela Rádio Tupãssi, aqueles que puderem desejar, nos assista também no Facebook, porque a gente está ao vivo e a cores também no Facebook. Basta acessar a nossa página no Facebook, que é Terceiro Milênio. E a gente faz aquele convite que você deixa na nossa página, né? Aquele like, deixa também a sua mensagem, lembrando que a sua mensagem nos traz alegria, o entusiasmo, a força, a energia, para que a gente possa seguir em frente com essa tarefa confiada a nós. E o programa está sendo transmitido via internet para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupansi.com.br. Egoísmo. Este importante tema estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso grande amigo e irmão Jefferson dos Santos. Jefferson, que alegria, que satisfação novamente receber aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, Madeira. Boa tarde, Leão. Boa tarde, Coelho. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Tupãssi e ao pessoal que acompanha no Facebook do programa Terceiro Milênio. Para mim é um prazer, né? É sempre, toda vez que nós somos convidados, isso não sou eu, né? Todos os palestrantes que vêm aqui, a gente precisa pegar as obras básicas e dar uma estudada e relembrar muita coisa, né, Madeira? Então é uma imensa satisfação, uma oportunidade de aprendizado e de estudo para a gente. Com certeza, né? A gente também que prepara o programa, toda a nossa equipe, a gente também é um estudo para nós também. Jefferson, hoje vamos falar de um tema que é responsável, né, por todo tipo de sofrimento, né, tanto pessoal quanto também para a nossa sociedade, para toda a humanidade, que é o egoísmo. Ele que responde pelos sofrimentos, né? Sim, sim. Muitas vezes assim, Madeira, nós não pensamos que somos egoístas, né? Aliás, isso funciona para todos os nossos defeitos, né? Para todas essas qualidades que nós precisamos fazer a nossa evolução. Então, às vezes a gente pensa que a gente é 100% honesto, que a gente é 100% altruísta, né? Que a gente faz o bem, todo o bem que a gente pode fazer, e às vezes não é bem assim, né? Não é bem assim que funciona. E aí o que nos atrapalha muito é o egoísmo. É o egoísmo. E a gente às vezes nem se dá de conta, né, que em certas situações a gente está sendo egoísta. A gente, às vezes, claro que não são aquelas situações, né, que vai prejudicar, né, mas muitas vezes nos prejudica a nós mesmos. Prejudica a nós mesmos. Assim, fundamentalmente, nós todos somos egoístas, porque senão nós já não estaríamos mais encarnando na Terra. Tá certo. E como a Terra está se transformando num mundo de regeneração, é necessário que a gente comece a extirpar esse egoísmo. Aliás, até a gente já começou, né?
é que como as mudanças elas não ocorrem de forma abrupta, a gente às vezes não se dá conta que ela já começou a acontecer. Então, para nós entendermos, Jefferson, na visão espírita, o que é o egoísmo? O que é, dentro da visão espírita, o egoísmo? Antes de começar a colocar essa questão da visão espírita, né? Essa semana eu assisti uma palestra do seu Paulo Ferreira, do Centro Espírita de Djalma de Matos, e que ele disse uma frase que me tocou muito quando eu estava estudando para esse trabalho, né? Ele disse que na sua origem o egoísmo e o orgulho não são nem bons nem maus. Nós vamos entrar nessa questão porque vai parecer assim, mas então é bom ser egoísta, assim, né? Ou é ruim, né? Então, tirando todo esse peso que o egoísmo tem em relação a estar na raiz de todos os defeitos, entendeu? Então, na origem, então o orgulho e o egoísmo, eles na realidade seriam um instrumento, como qualquer outra coisa, como uma faca, por exemplo, que você pode usar para ferir alguém ou pode usar para compartilhar um alimento, né? Claro. Então, na sua origem, porque assim, se o meu egoísmo faz com que eu queira o teu bem, né? Que mal haveria nesse egoísmo, tu entendeu? Entendi. E nós temos às vezes assim, aquela questão do orgulho, que é o orgulho assim, de ver que um filho trabalhou o suficiente e foi agraciado lá com um título, alguma coisa, ou a gente mesmo, quando a gente estuda e a gente consegue, sei lá, passar num concurso e a gente se sente orgulhoso, e esse orgulho não atrapalha ninguém. Entendi. Entendeu? O orgulho que atrapalha, o egoísmo que atrapalha é aquele egoísmo que e o orgulho que é em detrimento do bem do outro, a gente, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase que diz assim, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. E isso aí nós vamos, né, no decorrer do programa, vamos colocando também. É que eu achei muito interessante essa frase e quis começar com ela. Então, a tua pergunta, na visão espírita, o que é o egoísmo, né? Na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 12, que fala da perfeição moral, na pergunta 895, Kardec pergunta aos espíritos assim, posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? E eu prefiro até, estava custando a chegar nessa palavra imperfeição, usar a palavra imperfeição do que defeito, porque para mim defeito é como se fosse uma coisa assim, você pega um eletrodoméstico, um defeito que vem de fábrica, ele não tem conserto, né? Ele não tem conserto. Então, nós como espíritos temos conserto com relação ao egoísmo e orgulho? Sim, né? Cada vez mais, cada dia que passa, o orgulho e o egoísmo estão sendo extirpados da Terra, porque a Terra está destinada agora a passar essa transformação que já começou. E ela não é abrupta, embora traga questões que a gente se choca, né? Como a pandemia, por exemplo, para acelerar um pouco o aprendizado, porque nós estamos atrasados, né? Essa mudança ela não se dá de uma forma abrupta. Então, vou ler de novo a pergunta e aí a resposta dos espíritos, né? Posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Aí os espíritos respondem, o interesse pessoal. Frequentemente as qualidades morais são como um objeto de cobre a dura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que o levem o mundo a considerá-lo um homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é a coisa
ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos o admiram como se fosse um fenômeno. O apego a coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então tem uma série de coisas assim, até eu nem sei se a gente consegue conversar sobre todas as perguntas que foram elaboradas, né? A menos que a gente dê um apanhado mais superficial sobre a questão, né? Então ele coloca aqui, ó, as qualidades morais muitas vezes, né, pode levar a gente, as pessoas olharem pra gente e pensarem assim, pô, esse rapaz é um homem de bem. Mas como a gente ainda tem enraizado nós essa imperfeição do egoísmo, às vezes a gente, como ser humano, né, pode se sentir ofendido por uma coisa que talvez não devesse, né? Como Jesus nunca se sentiu ofendido, como Chico Xavier nunca se sentiu ofendido, então não necessitava do perdão de ninguém, né? Nenhum deles. Então isso prova que mesmo a gente ainda fazendo boas coisas, ainda que as pessoas olhem pra gente e veem que a gente tenta fazer o bem, nós temos essa imperfeição do egoísmo, né? Então, é isso que ele quer dizer, que os espíritos querem colocar nessa resposta, né? Aí colocam assim, ó, o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara, que quando se patenteia, todos o admiram como se fosse um fenômeno. Então, fazer as coisas com desinteresse, esse deve ser o nosso ideal, fazer as coisas com desinteresse. Então, às vezes, quando a gente vê alguém fazendo uma atividade ou tendo esse desinteresse, a gente acha que é um fenômeno, mas não passa de fazer a sua obrigação. Entendi. Seria isso, né? Então, porque muitas vezes até nós ainda como seres humanos imperfeitos, esperamos um muito obrigado, né? Mas quando é com desinteresse, ganhar o muito obrigado ou não é independente. Não causa nada em nós, não tira a nossa paz, nem nos traz uma euforia, entende? Então, basicamente, a caridade tem que ser praticada com desinteresse, né? E o apego às coisas materiais é um sinal de inferioridade, né? E pelo desinteresse, ao contrário, o espírito demonstra que encara a vida de um ponto de vista muito mais elevado. E o egoísmo, né, é um sentimento onde tanto as questões morais quanto as intelectuais e tanto as questões espirituais quanto as materiais estão relacionadas com o ego do espírito egoísta. Então quer dizer, o meu interesse pessoal é o que prevalece sempre, né? O espírito, quando é muito arraigado, assim, quando o egoísmo e o orgulho estão muito enraizados dentro de si, e quando muitas vezes nós vimos, às vezes, pessoas que querem sempre os primeiros lugares, querem sempre o melhor para si, porque não tem o problema de querer o melhor para si. Mas o problema é que quando esse melhor que eu quero influencia na vida do outro. Perfeito. E todo mal deriva do egoísmo? Sim. A resposta é sim, todo mal deriva do egoísmo. E aí, como nós estamos baseados na doutrina espírita, vejamos aqui, ó, ainda no capítulo 12, né, que trata da perfeição moral, e eu recomendo, né, que todos nós leiamos e releiamos, assim, quantas vezes a gente forem necessárias, né, para que a gente possa aclarar um pouco mais a ideia sobre essas questões do egoísmo, né? Então, todo mal deriva do egoísmo? Sim. E na pergunta 913, Kardec faz essa pergunta para os espíritos. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Né? Dentre os vícios. Aí os espíritos respondem, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Né? E aí segue na resposta dizendo assim, ó, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los.
no caso os vícios, né? Enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Né? Coisas que nós comumente ouvimos os palestrantes falarem, né? Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, todo mal deriva do egoísmo? Sim. Né? Essa é a pergunta 913 do Livro dos Espíritos, que trata da perfeição moral. Então, Jefferson, a doutrina espírita, ela nos ensina também que o egoísmo é o oposto da caridade, que tu, né, ainda colocou ainda agora há pouco, né? Mas como combater este mal que atrapalha nossa evolução espiritual? Sendo ela o oposto da caridade, o egoísmo, e como combater este mal? Que de qualquer forma, né, que todo mal deriva do egoísmo, né? Sim. Como a gente combater para a gente se libertar disso? Também. Esse egoísmo, tu ainda colocou, todos nós ainda temos um pouco do egoísmo, um mais ou pouco, né? Senão nós não estaríamos aqui na Terra. Com certeza. Mas como combater? Porque às vezes a gente não se dá de conta que a gente está sendo egoísta. Uhum. Olha, o Madeira, então, nós precisamos agir mais do que falar e saber, né? Porque nós vamos estudar a doutrina espírita e nós aprendemos qual é a bandeira, qual é o legado, né? O que a doutrina espírita representa, o que o Evangelho de Jesus representa para nós. Mas saber não quer dizer que a gente faça essa transformação interior, que é a transformação espiritual. Então nós precisamos começar a fazer essa transformação espiritual. Porque assim, nós estudamos, nós trabalhamos nas casas espíritas, né? Nós trabalhamos em organizações de caridade e muitas vezes não fazemos o trabalho interno. Porque o trabalho exterior e a mudança exterior é o mais fácil que a gente tem para fazer. Então, a gente, além de ser difícil, nos traz dores abrir mão de conceitos que nós temos, abrir mão de uma série de coisas. Bom, a tua pergunta, né? Como combater este mal que atrapalha a nossa evolução? No Evangelho segundo o Espiritismo, né, diz assim, o egoísmo é o sentimento oposto da caridade. Sem a caridade não haverá paz alguma na sociedade, e digo mais, não haverá segurança. Imagina, né? Que a gente não tenha segurança, que a gente não tenha tranquilidade de poder, de repente, num domingo ir num parque, tomar um chimarrão, né? Viver, conviver, trabalhar, né, no decorrer da semana, e que a gente saia de casa com aquele medo assim, poxa, não tem segurança, a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. Então, né, o egoísmo é que faz com que, como ele é o sentimento oposto da caridade, que não haja paz e que não haja segurança na sociedade. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre uma corrida favorável ao espertalhão, uma luta de interesses em que são pisoteadas as mais santas afeições e que nem sequer os laços sagrados da família são respeitados. Né? Isso aqui está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Até eu esqueci de anotar aqui, mas quem procurar no índice ali tem um item que diz que é o egoísmo, né? E fala justamente sobre isso aqui. Bem, né? Muitas vezes nós, na nossa cultura, nós aprendemos assim, que nós temos que nos dar bem. Mas o que é esse dar bem? Lembra? Antigamente tinha a lei de Gerson, né? Que a gente fala e comenta até mesmo no estudo do Evangelho nas casas espíritas, né? Que é aquela lei assim, a gente tem que se dar bem em tudo, certo?
Como? O problema, a gente pode se dar bem em tudo, e a gente sempre se dá bem. Porque quando a gente sofre as dores e sofre as perdas, nós estamos nos dando bem. Porque nós estamos aprendendo, mesmo com a dor, e com a dor a gente aprende mais ainda, nós estamos aprendendo que o mundo não é como a gente pensa que é. E não vai funcionar da forma que nós queremos. As pessoas não vão corresponder às nossas expectativas. E dói por quê? Porque eu sou egoísta. Porque o outro não fez aquilo que eu achava que ele devia fazer. Porque de repente está chovendo e eu não gosto da chuva. Então eu me ponho contra a natureza dizendo assim, poxa vida, mas eu me dou o luxo de ficar mal-humorado porque está chovendo. Isso é egoísmo. Uma série de coisas assim, de matizes tem o egoísmo e nós não nos damos conta. Uma simples contrariedade. A gente já diz assim, quando Jesus diz assim, amai os vossos inimigos, uma simples contrariedade de qualquer pessoa, a gente já considera que o outro é meu inimigo, enquanto que o meu inimigo está dentro de mim. Entende? Então, e aí, entrando dentro dessa questão, no Livro dos Espíritos, né, como combater o egoísmo, diz assim, louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real, que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Por isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Procure-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então destruí-las, se não totalmente de uma só vez, ao menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência, profunda observação. É grave erro pensar que para exercê-la com proveito baste o conhecimento da ciência. Então aqui ele responde bem essa tua pergunta, como combater, né? Então, olhar todas as instituições, né? Buscar a raiz desse mal e atacá-lo como um médico ataca uma doença. Não no efeito, mas na raiz. Na raiz. E aí ele fala, a causa, tipo... e aí ele fala da educação, o que eu tinha comentado antes, né? Falou. Não a educação do conhecimento, né? Mas aquela educação do espírito. Do espírito, a educação moral. A educação moral, exatamente. E conforme que tu nos colocou ali, sendo o egoísmo a chaga da humanidade, seria ele então um obstáculo para construirmos a nossa felicidade? Sim, baseado em tudo que a gente já conversou aqui, então o egoísmo ele se opõe. Por quê? Porque na realidade, quando eu busco o meu interesse pessoal em detrimento do interesse pessoal dos outros, né? Então, fatalmente eu vou estar me comprometendo, né? Espiritualmente falando. Então, se eu estou me comprometendo, eu estou projetando para mim no futuro resgates. Certo? Então, e muitas vezes esses resgates, eles não são
uns resgates assim fáceis, né? Muitas vezes eles são muito difíceis, né? Quando envergamos, por exemplo, a miséria paupérrima, né? Certo. E que em outras encarnações nós poderemos passar, né? E aí no Evangelho segundo o Espiritismo diz ali, né? Então a tua pergunta, seria o maior obstáculo à nossa felicidade? Ele diz isso com essas palavras no Evangelho. Diz assim, ó, o egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, pois retarda o seu progresso moral e é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la elevar-se na ordem dos mundos. O egoísmo é, então, o objetivo para o qual todos os verdadeiros cristãos devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo, lembra dos nossos inimigos, do que para vencer os outros. Que cada um empregue todos os seus esforços em combatê-lo em si mesmo, já que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a causa de todas as misérias aqui na Terra. É a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo para a felicidade dos homens. Né? Então, nessa resposta, aqui no Evangelho, né? Nessa colocação, por que ele é o maior obstáculo? Porque ele não deixa a gente evoluir espiritualmente. Né? Tá bem claro aqui, tá bem claro. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lacordaire, só não me recordo. Sim, sim. O título, né? E o Espírito Lacordaire fala, né, que o egoísmo é o maior obstáculo assim, para a nossa evolução espiritual. Né? E ele ainda diz assim, que a gente pode ter no mundo que a gente desejar. Claro, legalmente, moralmente, a gente pode ter. Né? Só que ele diz assim, nós não podemos colocar essas coisas materiais à frente das conquistas espirituais. Né? Só que às vezes a gente coloca. Pois é que na realidade, assim, Madeira, nós crescemos em culturas que incutem em nós conceitos e que a gente carrega aquilo como verdade, né? Muitas vezes a gente não questiona as tradições para saber se aquilo está certo e simplesmente repete. Então, como aquilo está enraizado lá dentro de nós e nós precisamos fazer essa reforma espiritual que é dentro. Por isso que quando Kardec pergunta para os espíritos assim, ó, qual é a melhor forma que a gente tem, né, de realizar esse progresso, e os espíritos dizem, conhece-te a ti mesmo, né? Às vezes nós fazemos uma ideia de nós, de quem nós, um outro eu, que não é realmente quem eu sou. Eu mesmo muitas vezes me surpreendo vendo, assim, me autoanalisando e vendo assim, ó, que eu não sou bem o que eu achava que eu era, né? Devido às atitudes que eu tomo no dia a dia. Então, eu acho que é a única maneira que nós temos de fazer esse progresso espiritual é se conhecendo, é admitindo que é doente. Certo. E, como ele diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, dirigir todas as nossas forças, todas as nossas armas, assim, ó, para extirpar de nós mesmos esse egoísmo. Isso é positivo, essa autorreflexão. Né? Né? É melhor a gente fazer o que os outros apontar para nós. Sim, sim. Geralmente os outros vão apontar, vão mostrar de alguma forma ou de outra. Mas a gente faz essa autorreflexão, para aí, eu me dei de conta. Sim, sim. O quanto eu fui egoísta, o quanto eu agi com egoísmo. Claro. Né? Não só com relação ao egoísmo, né? Uma série de outras imperfeições que a gente tem. Claro. Né? Claro. E assim, ó, Madeira, e quando a gente já consegue, e eu não estou dizendo porque eu não consegui ainda, né? Está se esforçando. Estou me esforçando, estou tentando. Quando a gente consegue evoluir um pouquinho espiritualmente, quando alguém aponta para a gente não deveria perder a paz. Por dois motivos. Porque às vezes é mentira, e se é uma mentira a gente não precisa perder a paz. E se é verdade a gente também não precisa perder a paz, né?
pessoa está simplesmente apontando uma coisa que a gente é, que a gente tem, que a gente carrega com a gente, que é uma imperfeição, né? E quem mais convive conosco são os que mais nos conhecem, né? Com certeza, a fundo, né? Com certeza. A fundo. Né? Então, é possível vencer o egoísmo e o que é preciso fazer para destruir esse sentimento? Eu estava falando ainda agora há pouco, o que é preciso fazer para destruir esse sentimento? Sim, sim. Então, o Espírito Fenelon dá uma resposta no Livro dos Espíritos à pergunta 917, né? Que é justamente essa: qual o meio de destruir-se o egoísmo? Né? E a resposta do Espírito é assim: ó, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação, então tudo na sociedade nos leva a ser egoístas, né? É isso que ele está querendo dizer aqui, e que nós ainda estamos muito próximos, muito mais da criação, da nossa criação ignorante, do que da nossa evolução. Espiritual, né? Tá. Aí ele diz assim, ó, o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Então, quanto mais moralidade nós tivermos, menos egoísmo nós temos, né? E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, né, no caso o Espiritismo, se houver identificado com os nomes, com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento de personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo as suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva, notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa. Assim, veja que outros nela pensaram. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato, em face do atual extravasamento de egoísmo. Grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que de ordinário absolutamente lhe não agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude é que o reino do céu se acha aberto. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois, em verdade, vos digo que, no dia da justiça, será posto de lado e sofrerá pelo abandono em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Então, assim, ó, o egoísmo ele está enraizado nas nossas relações sociais, no meio em que a gente vive, em que a gente cresce. E muitas vezes a gente se torna egoísta vendo que os outros não pensam na gente. Foi o que ele colocou ali, entendeu? Só que não é porque o outro não pensa em mim que eu não posso pensar no outro. Claro. Né? E que talvez, se o outro não pensa em mim, talvez eu não tenha necessidade de que ele pense em mim. Sim. Né? Mas mais adiante também nós vamos ver que essa questão do egoísmo e das relações sociais, né? Para quem não tem o mínimo, né? Quando nós formos uma fraternidade aqui na Terra, não faltará esse mínimo de recurso, certo. Né? Hoje, se nós pensarmos na nossa sociedade,
nós vemos gente nos sinais, nós vemos gente passando fome, e aí se nós formos pesquisar mais a fundo na questão do que é desperdiçado de alimento no mundo, daria para matar a fome dos que passam e ainda sobraria comida. Sim. E por que isso não acontece? Justamente por causa do orgulho e do egoísmo. Que diz assim, né? Poxa, não vou lá alcançar um prato de comida para o outro. Sendo que tem muita gente que faz, né? Faz. Tem muita gente que faz, né? Tem uma série de ONGs e pessoas que trabalham, né? Já com o altruísmo, né? Claro. E faz me lembrar, isso que tu tá colocando, Jefferson, uma palavra, uma frase do Mahatma Gandhi, que foi um dos grandes missionários que aqui pela terra passou, graças a Deus, pela misericórdia divina. Né, Deus, Jesus nos envia esses missionários para nos ajudar, né? Para serem exemplo. Né? E ele certa vez disse, né, o Mahatma Gandhi, né, que há o suficiente aqui no mundo para as nossas necessidades. Há o suficiente. Né? Até para a fome. Há o suficiente. Mas ele então completa dizendo, mas nunca será o suficiente para a ganância humana. Incrível que pareça. Há o suficiente para todos nós. Sim. Mas nunca será o suficiente para a ganância humana que deriva desse mal que é o egoísmo. Exatamente. A ganância, ela vai ter a sua origem lá no egoísmo. Lá no egoísmo. A ganância é uma imperfeição moral. Então, o que é necessário para que a caridade seja melhor praticada na face da terra? Tá. Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de também colocar aqui o Manual Prático do Espírita, né? Do Ney Prieto Pérez, né? que é estudado no Aprendizes do Evangelho. E ali eu fui procurar o egoísmo, porque ele lista todas as imperfeições morais, os defeitos, né? E depois as virtudes, e tu não encontra egoísmo, né? Aí eu digo assim, não, mas aí ele tem que ter falado algo sobre o egoísmo. Claro, ele não usou a palavra egoísmo, ele usou a palavra personalismo. Personalismo, que é aquela questão de tu fazer de ti uma personalidade e para ti, enquanto egoísta, os outros não interessam. O quanto os outros valem, a opinião dos outros. E uma questão muito interessante é que, assim, dentro do personalismo, ele cita aqui vários aspectos, né, reconhecidos nas pessoas predominantemente personalistas, né? E aí até eu vou aproveitar para ler algumas, porque eu vou me encaixando numas ali, né? Conforme a gente... Porque assim, é necessário, Madeira, assim, pela diversidade que nós temos na natureza, nós temos diversidade de ação, de pensamento, de conhecimento, de uma série de coisas. Então, a diversidade é uma questão natural para a gente, né? Só que o personalista ou o egoísta, ele acha que só a sua opinião é a verdade. Ele não dá bola quando... bom, eu vou ler aqui que aí tu vai conseguir entender o que eu quero te dizer. Então, primeiro, alguns aspectos reconhecidos de pessoas predominantemente personalistas. Suas opiniões ou pontos de vista são sempre os certos e os que devem prevalecer aos demais. Segundo, as experiências próprias são aquelas que servem de referência e resultados que se discutem com os outros, desconsiderando em igual importância as experiências do próximo. Então, quer dizer, tudo que é meu vale, tudo que é do outro não, né? Terceiro, em sociedade, as suas decisões e iniciativas, quando em cargo de mando, são quase sempre tomadas sem a participação dos demais. Quarto, na condição de subalterno, nega-se a colaboração de um plano ou projeto quando a sua ideia ou parecer não é aceito numa escolha em grupo. Então, eu recomendo, assim, para quem não tem, que compre, porque é
assim, ó, um norte muito legal. Novamente, eu poderia falar o nome do livro para os nossos ouvintes que estão nos ouvindo pela Rádio Tupãssi? Por gentileza? Manual Prático do Espírita, de Ney Prieto Pérez. Certo. Né? Porque assim, ó, ele não fala só do egoísmo, ele não fala só do personalismo. Claro. Ele fala de uma série de virtudes, assim, fala dos nossos defeitos e das virtudes que são antagônicas a esses defeitos. Do quanto que a gente deve trabalhar, tipo assim, olha só, orgulho, vaidade, inveja, ciúme, avareza, ódio, remorso, vingança, agressividade, personalismo e uma série de coisas. E depois, numa segunda parte, ele vem falar justamente pelos sentimentos e virtudes antagônicas a esses, né? Que é a humildade, a modéstia, a sobriedade, a resignação, uma série de coisas. É um ótimo livro para espírito. Manual Prático do Espírita, de Ney Prieto Pérez. Esse livro aí, interessante livro, citado pelo nosso convidado Jefferson dos Santos, Manual Prático do Espírita, de Ney Prieto Pérez. E você pode encontrar esta excelente obra na livraria da Liga Espírita Pelotense, que fica na Rua Andrade Neves, o número 981, a 30 metros do Hospital da Beneficência. Lá você encontrará esta interessante obra, como também outras obras, né, doutrinárias, que lá na livraria possui. Fica então o convite. Então, o que é necessário para que a caridade seja melhor praticada na face da terra? O que é necessário? Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, ó, se houvesse amor entre os homens, a caridade seria melhor praticada. Então ele diz assim, ó, se houvesse amor entre os homens, quer dizer que nós estamos no desenvolvimento do amor. Nós ainda não amamos completamente, né? Nós ainda o nosso sentimento de amor está muito ligado ao nosso sentimento de posse, né? Então, olha como ele se reporta aqui, ó. Se houvesse amor entre os homens, então quer dizer que não há, não completamente, mas nós, né, já temos pessoas que agem no bem e que têm tendência ao bem. Graças a Deus. Sim. Graças a Deus. Imagina se não tivesse. Sim, sim. Pô. Bom, se houvesse amor entre os homens, a caridade seria melhor praticada. Mas para isso seria preciso que vos esforçasseis no sentido de libertar os vossos corações dessa couraça, a fim de ficardes mais sensíveis aos sofrimentos do próximo. A indiferença mata todos os sentimentos, né? Então, às vezes, assim, ó, a questão da gente agir com indiferença, né? As questões sociais, né? Mata todos os sentimentos. Quer dizer, então, eu sou tão egoísta e para mim tanto faz se tem um cara deitado ali debaixo de uma marquise, ou se mora alguém debaixo da ponte, ou se tem comida, ou se não tem, né? Essa é a indiferença. Então, a indiferença mata todos os bons sentimentos. O Cristo atendia a todos. Qualquer um que a ele se dirigisse era sempre atendido. A mulher adúltera ou o criminoso eram igualmente socorridos. Ele nunca temia a sua própria reputação, que sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Como a gente, às vezes, né, age, né? Não vou andar com fulano por causa senão vai manchar a minha reputação, né? Egoísmo, orgulho, né? Cristo nunca rechaçou ninguém, né? Quando, então, o tomareis como modelo de vossas ações? Né? Então, o que é necessário para que a caridade seja melhor praticada na terra? Quando nós tomarmos Cristo por modelo das nossas ações, né? Se a caridade reunisse na terra, se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria. Ele fugiria envergonhado, se esconderia, pois se encontraria deslocado em toda parte. O mal, então, desapareceria. Ficai bem convencidos disso. Começai dando o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos, esforçai-vos para não vos preocupar com aqueles que vos desprezam. Deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, pois a cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. Então, veja que assim, ó, nós temos a nossa bússola, né? Que é Cristo, é o Evangelho.
Então aqui ele coloca uma série de coisas assim, né? Para que a gente possa praticar melhor, tomar o Cristo como exemplo. O Cristo como exemplo. O Cristo como exemplo. Ou seja, né? Seja qual for a situação que nós estivermos vivenciando, fazer aquela pergunta, né? Se fosse Cristo. Se fosse, como é que ele agiria? Né? Mas sempre vai... Não, sempre vai... É que eu vou colocar aqui, é uma forma da gente se descontrair um pouco, né? Sim, mas sim. não vale a gente falar aquela palavra. Mas eu não sou Cristo. Sim, mas é que a gente precisa... Claro que a gente não é Cristo e estamos longe disso ainda, mas estamos caminhando na direção. Estamos caminhando. Ele é o exemplo, é o modelo. Exatamente. Mas a gente não é Cristo, mas a gente pode fazer o melhor que pode com o que tem, né? O filósofo Mário Sérgio Cortella que diz assim, eu preciso fazer o melhor que eu tenho com os recursos que eu tenho, certo, embora que parcos, até que eu possa ter recursos melhores para fazer melhor ainda. Claro. Né? Eu trouxe isso mais para ilustração, para uma descontração, mas muitas vezes a gente fala isso, né? Claro. Só Jesus perdoa, eu não sou Jesus. Mas pode tomar como base. Claro. Sim, tu não é, mas tu pode ser, a partir de hoje, começar a exercitar. Sim. Então, assim, claro, eu sou exemplo só para mim mesmo, né, Madeira? Porque, assim, eu quando comecei a estudar primeira série, primeiro grau, segundo grau, eu sempre tive no início, assim, o pensamento de que, assim, eu não precisava estudar muito, só o suficiente para passar. E eu achava que isso era uma coisa de inteligência. E não é baseado no meu egoísmo e na minha preguiça, que eu também preciso dirigir as minhas forças para a minha preguiça, é que hoje eu vejo que o quanto de conhecimento que eu já poderia ter adquirido e o quanto de transformação que eu já poderia ter feito espiritualmente e deixei de fazê-lo por ter essa preguiça de estudar, que hoje eu sou compelido a estudar. Porque quando tu me convida para vir aqui no programa, eu preciso estudar, não posso vir aqui e irresponsavelmente falar qualquer coisa, entendeu? Então, e se eu tivesse essa mentalidade, e que muita gente faz, né? Porque as pessoas muitas vezes estudam, se formam e cedo estão formadas e fazem mestrado, né? Entende? Essa questão nós podemos fazer com o nosso espírito dirigir as nossas forças para as nossas mazelas, para as nossas imperfeições e estudando, e já foi dito aqui, através do Espiritismo, que é um instrumento que nós vamos precisar, é o Espiritismo que vai extirpar o egoísmo, mas baseado no trabalho que cada um de nós precisa fazer. Exatamente isso. Entende? Então, isso é um trabalho. Isso é um trabalho. Como eu sempre fui preguiçoso, agora eu estou tendo que combater a minha preguiça e combater... Que é uma forma de egoísmo. Que é uma forma de egoísmo, com certeza. Com certeza. Então, de que forma podemos, assim, contribuir para a implantação do amor? Olha só, eu achei a resposta para essa pergunta baseado na pergunta 916 do Livro dos Espíritos, que a pergunta diz assim: longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Em que os espíritos respondem assim, quanto maior o mal, mais hediondo ele se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade. Então o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Os espíritos, os espíritos. Tu ainda colocou agora aí, tu nos traz, né, uma resposta do reino do bem. Eu vou aproveitar essa tua deixa e te fazer uma pergunta. Não, me chamou a atenção. Então, Jefferson, o reino do bem ao qual tu ainda colocou, ainda agora há pouco, agora há alguns segundos, né?
poderá implantar-se algum dia aqui na face da Terra? Sim, Poderá? sim. Claro, certamente. Até porque a Terra evolui, Madeira, e ela está numa fase de transição, como já houveram outras fases de transições, como haverão outras fases de transições. Então, e sempre como a evolução nos compele a fazer sempre o bem, sim, o reinado do bem vai implantar-se na Terra. Ele não é uma questão que a gente diga assim, poderá? Não, ele não só poderá, como vai implantar-se na Terra. Claro, não tem nem data específica. Sim. É a água limpa entrando na jarra onde tem água suja. Exatamente. Está vindo essa transformação. Então, até a resposta da pergunta anterior já nos dá uma pista disso, certo, né? Mas a pergunta 915 do Livro dos Espíritos diz assim: por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? O que os Espíritos respondem assim: é exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal, porém ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra. Então, quando nós evoluirmos como espíritos, quando nós fizermos esse trabalho interno de evolução espiritual, aos pouquinhos o egoísmo vai deixando de existir na Terra, porque ele é inerente à raça humana. Entendi. Entende? Certo. E ele é um sinal de inferioridade espiritual, certo? Bom, ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo como de suas impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade, aquilo que nós falamos ontem, que nós falamos há pouco. Diz assim, ó, há muito mais homens assim do que supondes, apenas não os conheceis. Porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Então isso mostra que muitos de nós estamos fazendo esse trabalho interno de evolução e nos dedicamos a fazer pelo menos um trabalho pelo outro, entende? Então, como foi colocado anteriormente, às vezes mesmo que a gente seja, aos olhos dos outros, um homem de bem, algo de egoísmo nós temos, certo, algo de imperfeito nós temos, né? Mas existem muitas pessoas que já estão praticando o bem, porque na realidade um sinal de evolução espiritual é quando tu tens uma prática ativa no bem. Não basta tu não fazer o mal. É necessário fazer o bem. Entende? É necessário tu ter ser proativo no bem. Claro. Entende? Então, de repente, assim, ó, eu fico lá na minha casa, eu não prejudico ninguém, tá? Eu sou uma pessoa do bem. Estou na minha acomodação, não prejudico ninguém, não falo mal de ninguém, eu fico aqui na minha, vendo os meus jornais, o meu futebolzinho, a minha novelinha. Prova de egoísmo, né? Porque eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem para ninguém. Também não faço, é uma forma de egoísmo. É uma forma de egoísmo, porque nisso eu estou pensando o quê? Bom, eu estou na minha casa, eu estou bem, eu estou tranquilo, então... Estando bem para mim, tá tudo bom. Tá tudo bom. Que nos ensina a doutrina espírita, né? Não fazer o bem já é o próprio mal. Né? Se tu não pratica o bem. Sim. Né? Então, para encerrarmos essa importante entrevista, né? Que era bom trazer esse tema, a gente estava assim, nessa expectativa de falar esse tema. E é importante falar sobre isso, né? Para nós encerrarmos, Jefferson, qual foi a grande mensagem de Jesus sobre o egoísmo? Qual foi a mensagem de Jesus? Bom, aí temos aqui assim, ó, Madeira, eu não assinalei se foi no Evangelho ou se foi no Livro dos Espíritos, que eu busquei esse trecho, mas acho que é do Livro dos Espíritos, na parte que fala sobre o egoísmo, que diz assim, ó, tua pergunta, qual foi a grande mensagem de Jesus sobre o egoísmo, né? E aí eu coloquei essa resposta aqui, ó. Jesus deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Enquanto o justo vai correr as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo, que me importa?
e disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa-o ser conduzido ao suplício e lava suas mãos. Isso chama atenção. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho? É. Certo. Então, Madeira, assim, um comentário. Nós somos chefes de família, ou nós trabalhamos, existem vários grupos sociais aos quais a gente participa, e muitas vezes nós vemos a injustiça acontecendo, e o que nós fazemos? Nós lavamos nossas mãos? Sinal de egoísmo. Porque, assim, importa realmente a gente, como eu poderia dizer, importa realmente, assim, que tu perca o teu emprego, por exemplo. Porque às vezes, e não raras vezes, a gente perde um emprego para pegar um melhor. Então, quando as situações acontecem, por exemplo, numa situação de trabalho, em que há uma injustiça, em que tu diz assim, bom, eu não vou tomar partido, eu lavo as minhas mãos. Deixa a injustiça acontecer, né? E aí conserva o teu emprego. Qual é a nossa atitude como espírito? Jesus dizia, seja o teu falar sim, sim, não, não, né? Correto. Entende? Então, baseado no que lemos aqui sobre Jesus e Pôncio Pilatos, onde Pôncio Pilatos dizia, e tinha o poder de dizer, não, eu não quero que esse homem vá à crucificação. Ele tinha esse poder. E ele ainda dizia, né, aos judeus, este homem é justo, por que quereis crucificá-los? E na véspera, a sua esposa de Pilatos teve um sonho. Uhum. Teve um sonho e ela avisou Pilatos, né, para que não entregasse, para que não levasse ele à crucificação, à morte, porque ele era inocente. E ela avisou ele. Ela teve um susto, acordou muito assustada, né, e disse para ele que ele era inocente. Mas ele, né, a gente lê isso nos livros espíritas, né? Sim. Pôncio Pilatos, né, com seu egoísmo, pensando mais em si, né, e não perder o seu domínio, a qual naquela época ele tinha, vou lavar as minhas mãos. Claro. O problema é de vocês. E outra questão também, né, que foi colocada, né, da questão da mulher adúltera, né, que foi trazida para ser apedrejada. Hoje nas nossas redes sociais, por exemplo, quantas pedras a gente joga e que talvez se tivesse conversando olho no olho não teria condições nem de dizer, não teria coragem para falar qual é o seu pensamento real, né? Mas a gente se esconde atrás de um celular, de um computador e joga as pedras, né, nas redes sociais assim, né? É verdade. Sem critério, sem nada. Verdade. Então, muitas vezes disseminando fake news, né, atrapalhando o andamento da sociedade, muitas vezes mobilizando policiais, né, fazendo com que não se tenha aula, né, o desenvolvimento das crianças, do futuro, né? Então, isso é um cuidado que nós precisamos ter também, que eu sempre chamo a atenção nas redes sociais. Tudo isso está ligado ao egoísmo, ligado ao orgulho que está enraizado em nós, né? Porque muitas vezes a gente pode dizer assim, olhar ali uma mensagem que chega e pensar, qual é a utilidade disso para mim? Qual é a utilidade disso para os outros que eu vou enviar? Né? Qual é a utilidade disso para a sociedade? Não, chegou para mim um conhecimento, muito bem, né? Posso, quando é um conhecimento, muitas vezes científico, né? O espiritual, quem sabe, eu posso mandar, posso enviar para um ou outro, assim. Agora, quando é disseminação da de violência, ódio, uma série de coisas assim, né? Ou às vezes até por medo, né? Que torna uma sociedade assim mais tensa também. Então a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa agir, né? Atualmente o que a gente faz é simplesmente repetir, é reagir, né?
Quando nós estamos reagindo, nós não estamos no leme do nosso navio, né? Que é essa existência que nós temos aqui. Jefferson, como foi bom falar sobre o egoísmo, né? Hoje, neste programa, nesta entrevista. A caridade é onde nós devemos seguir, é o caminho, que é o oposto do egoísmo. Então, sendo a caridade um bem, um amor, é com muito amor queremos te agradecer a tua presença aqui junto conosco, meu amigo. Sim, Nossa, sim. muito obrigado. Não, capaz, eu também agradeço, Madeira, porque para mim, assim, foi uma questão que eu tive que estudar e que eu consegui me identificar com uma série de coisas, como trouxe aqui o Manual Prático do Espírita também, de características que às vezes a gente pensa que a gente não é, que a gente já tem aquela evolução espiritual e que a gente acaba se identificando, opa, não é bem assim, eu ainda tenho muito que galgar, muitos degraus para chegar onde eu pensei que eu já estava. Que bom que tu estudou e nos trouxe esses ensinamentos, e gratos nós ficamos a ti, meu amigo que está aqui junto conosco, o quanto nos trouxe de esclarecimento, de conforto, consolo a nós todos. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Terceiro milênio está chegando ao seu término. Queremos assim agradecer a direção da Rádio Tupãssi, em nome do senhor diretor-presidente Jorge Malião, a secretária da rádio, a nossa amiga Renata Ribas, o grande técnico, competente técnico Sidney Coelho, nosso muito obrigado. Também agradecer a área de comunicação social da Liga Espírita Proteste, nosso muito obrigado. A presidente da Liga Espírita Proteste, em nome da senhora Célia Pires. Agradecer o nosso competente técnico de TI, de transmissão, Cláudio Leão. Mais uma vez agradecer a presença, a ilustre presença, iluminada a presença do nosso amigo Jefferson dos Santos, é óbvio, é claro. E não podemos esquecer de agradecer a você, amigo e amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. E nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos que tenha assim aquele final de semana com muita alegria, mas também aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor, caridade, ao qual foi falado aqui, né, que é o contrário do egoísmo. Muita caridade, muita prática do bem e muito amor em nossos corações. Fique em paz e que Deus nos abençoe.